Eu sei que é muito difícil falar sobre planejamento financeiro no momento que a gente atravessa. São muitos milhões de desempregados, muitas pessoas que perderam uma parcela importante da renda que tinham antes da pandemia, mas eu também não posso deixar de falar da importância da educação financeira. Eu sou André Galhardo e vou falar com você sobre planejamento financeiro. Uma das regras mais importantes dentro deste universo de planejamento financeiro é o que a gente chama de regra do bolso. Você precisa ter clareza dos percentuais que você gasta. E tem algumas dicas, claro que cada orçamento familiar é um orçamento único, cada pessoa é única e, evidentemente, os gastos são únicos. Mas existem regras gerais que podem te ajudar. Uma dessas regras é aquela que fala que 50% do seu rendimento, do seu salário, devem ser gastos com despesas fixas, aquilo que você não tem como tirar. Um aluguel, por exemplo, a parcela da sua casa, do seu carro, da sua faculdade, do seu curso de inglês, enfim, são parcelas fixas. 30% do seu salário deve ser gasto com despesas variáveis, tudo aquilo que você não tem exatamente o controle, pode variar de um mês para o outro. E 20% dos seus recursos, do seu rendimento, do seu salário, devem ser poupados, devem ser investidos na medida do possível. É evidente que falar para uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio, um salário mínimo, 2 salários mínimos, que guarde 20% dos recursos, que invista, pode parecer um problema. E de fato é para muitas pessoas. Então aqui, caso você tenha uma parcela maior da sua renda comprometida com despesas fixas, porque você está dentro de um financiamento imobiliário, porque você acabou de comprar um computador que você usa para trabalhar ou qualquer coisa do gênero, tudo bem, né? Você acaba diminuindo um pouco as suas despesas variáveis e acaba poupando um pouco menos neste momento. A ideia é tentar te trazer para esse ambiente. Se hoje você consegue poupar 2% do que você ganha, continue assim, até que a situação melhore e você consiga poupar um pouco mais, diminuir um pouco os seus gastos variáveis e, na medida do possível, desde que isso não atrapalhe o seu sonho, desde que isso não atrapalhe aquilo que você está construindo, diminua um pouco os seus custos fixos. É claro que para saber quanto você tem de custo fixo, quanto você tem de custo variável, quanto você poupa, quanto você investe, você precisa anotar, você precisa controlar estes gastos. Então, regra básica do planejamento financeiro, você precisa usar uma planilha. Se você não tiver habilidade com o computador, né, o que hoje é difícil da gente encontrar, mas não tem problema. Você pode usar um caderno. Você pode usar o planejamento financeiro sem usar ou usando menos as ferramentas tecnológicas. É claro que dominar um computador e as planilhas vão te dar uma escala gigante, vão te dar uma ampla vantagem no controle dos seus gastos. Então, tenha uma planilha em mãos e faça dessa planilha uma planilha mais detalhada que você puder. Controle tudo que você gasta e tudo que você ganha. Dessa forma você vai saber para onde o seu dinheiro está indo, de que forma você está gerindo os seus recursos. Essa planilha que você vai adotar como a ferramenta básica do seu planejamento financeiro, ela tem que ser alimentada cotidianamente. Se você conseguir fazer isso diariamente, melhor ainda. Você vai entrar na tua planilha ao final do dia e vai colocar tudo que você ganhou eventualmente, né, caso os seus rendimentos sejam diários, e tudo aquilo que você gastou. Tudo o mais detalhado possível. Bom, é a partir do controle desses problemas que você vai enfrentar serão menores e mais fáceis de resolvê-los. Qual o tamanho dessa planilha? Quanto você precisa retroceder, qual o tamanho da base de dados que você precisa criar. Seria muito importante se você soubesse pelo menos 12 meses dos seus gastos. Claro que você não vai saber isso em detalhe, quanto você gastou para trás. Então começa agora. Começa agora e a planilha vai ficar cada vez melhor à medida em que ela avança. E você vai ter um conhecimento completo da sua vida financeira assim que você atingir esse estágio. Pelo menos 12 meses. Além desse volume de informações requerido para essa planilha, é muito importante que você categorize. Então, se você comprou pães, manteiga, leite, arroz, coloque isso numa categoria chamada alimentação. É verdade que muitos bancos já fazem isso. Você entra no aplicativo e como você passa o cartão de crédito ou de débito, ele separa lá, olha, você gastou X reais em alimentação, tanto em vestuário. Agora, pensa no seguinte, se você entrou dentro de um supermercado e comprou carvão não é necessariamente alimentação. Ele vai servir para alimentação, mas não é necessariamente alimentação. Que tal categorizar os seus gastos então? O banco,
Ele permite, ele categoriza tudo isso para você, mas em alguns momentos ele vai colocar um determinado produto em outra categoria. Outro exemplo, você entra num posto de combustível e compra um saco de gelo. Como vai entrar no CNPJ no posto de gasolina, vai entrar como transporte na sua conta. Mas na verdade você está comprando gelo para fazer suco para o seu churrasco. Então, crie você as categorias. Os aplicativos dos bancos estão aí para ajudar, mas crie você as categorias da sua planilha. Alimento, transporte, as próprias despesas fixas, aí você pode dividir entre financiamento imobiliário, financiamento de veículo, cursos, educação, tem lá curso de inglês, faculdade, escola do seu filho, enfim. Crie categorias, grandes categorias que te ajudem a entender mais rapidamente para onde o seu dinheiro está indo. Se você tiver sem ideias de como criar essa planilha do zero, muitos sites podem fazer isso para você. Então, basta pesquisar na internet planilhas de planejamento financeiro e vai ter uma enxurrada de planilhas para você poder usar, aperfeiçoar, usar 2 modelos diferentes, enfim, acho que isso certamente vai pelo menos fazer com que você saia do estágio inicial para criar essa planilha. A partir da construção da planilha, desses dados passados, o que você conseguir lembrar e construir dentro deste controle de gastos, é importante que você faça uma projeção. Quanto você vai gastar em dezembro de 2021, em março de 2022, em agosto de 2022... Quanto mais você conseguir planejar esses gastos, projetar esses gastos e essas receitas para frente, maior a sua capacidade de ação. Bom, em janeiro do ano que vem, janeiro de 2022, por exemplo, eu tenho que pagar o IPTU da minha casa. Então tem uma nova despesa que não é recorrente, que pode afetar ali o teu fluxo de caixa, o fluxo de entrada e saída dos seus recursos. Então projeta esses gastos por pelo menos 12 meses à frente do que você está. Isso vai te dar previsibilidade e capacidade de ação. Eu espero que essas dicas possam contribuir com você e te incentivar a conquistar a sua independência financeira, a fazer um planejamento financeiro importante e útil para a sua vida. Eu te vejo no próximo vídeo.